Rapaziada, terminou Vasco versus Volta Redonda, o jogo empatado em 2-2. O Vasco conseguiu arrancar o empate no final da partida. E eu já quero começar o vídeo de hoje mostrando a minha indignação pela péssima atuação que fez o Vasco hoje na tarde deste sábado. Um jogo assim que a torcida do Vasco estava até empolgada. Digamos que por conta das últimas atuações ali do Vasco, aceitáveis, boas atuações, o time estava crescendo de produção. E aí o Vasco pega um Volta Redonda, um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, jogando no Campeonato Carioca. Você espera o quê? O Vasco com mais investimento, o Vasco com mais time, com jogadores mais de nome. O Vasco, teoricamente, apresentando ali um futebol aceitável, um time ali mais compacto e tudo mais. O Vasco faz uma partida vexatória, uma partida completamente de envergonhar e entristecer o seu torcedor. Eu sei que o torcedor que foi acompanhar esse jogo em Cariacica, quando terminou a partida, alguns aplaudiram ali o Vasco pelo empenho, por ter buscado o resultado no final. Poderia até ter vencido o jogo, já que se tratava de um adversário tão fraco. O Vasco no final do jogo quase consegue a virada com o João Vitor. Mas um jogo completamente, digamos que desanimador do Vasco. O jogo começa com Volta Redonda trocando mais passes, conseguindo encontrar melhor as jogadas, e um time do Vasco que não conseguia fazer uma triangulação, um time do Vasco que não conseguia se impor na partida, não conseguia ter a posse de bola em momento algum e falar: ó, eu sou o Vasco, eu sou o time mais forte, eu vou ficar com a bola, você, Volta Redonda, como o time mais fraco, vai se defender. O Vasco não se impôs em momento algum nessa partida. O Vasco, que tem teoricamente um bom meio de campo, os jogadores estavam errando uma quantidade de passes absurda. O Vasco não conseguia, o Jair não conseguia acertar a bola no Tietê, que não conseguia acertar a bola no Paulinho, que não conseguia prosseguir com o Felipe Coutinho. E na minha visão, muito disso é culpa do técnico Fábio Carille, pela forma no qual ele distribui o time do Vasco dentro de campo. Ele distribui o Vasco com o Alex Teixeira jogando como se fosse um ponta pelo lado direito. O Alex Teixeira não tem velocidade, não é um jogador que faz essa função, ou nunca fez na carreira essa função de um ponta pelo lado direito, cara. O Alex Teixeira, qual foi o melhor momento dele no Vasco? Quando ele foi jogar mais por dentro, perto do Felipe Coutinho. Ele coloca o Alex Teixeira aberto lá do lado direito, coloca o Felipe Coutinho basicamente mais lá pro lado esquerdo. Os jogadores não têm diálogo, os jogadores não têm aproximação para trocar passes. Um time do Volta Redonda marcando muito forte por dentro, dando os corredores pro Vasco. E o Vasco, como não tem pontas e não tem jogadores que são capazes de vencer duelos no 1 contra 1 em velocidade, exceto o Paulo Henrique, o Vasco fica com o jogo completamente travado. Então o Vasco era muita presa fácil pro Volta Redonda, era muito previsível o que o Vasco ia fazer. Um Coutinho encaixotado na marcação entre os volantes e os zagueiros do Volta Redonda, e o Vasco não conseguindo ter jogadores para dialogar com o Felipe Coutinho. Me fala um lance do Coutinho que tem jogadores perto dele para sair uma tabela, uma troca de passes um pouco mais de velocidade. Não tinha. A bola do Vasco só tinha um pouco mais de liberdade em alguns momentos quando estava com os zagueiros. Mas quando o Vasco tentava avançar, tinha uma marcação muito forte, muito firme do Volta Redonda. E aí entra a capacidade dos volantes do Vasco, que eles não conseguiram, de retenção de bola, de gerar em cima do seu marcador, do seu oponente. A capacidade dos volantes do Vasco de encontrar passes e espaços para jogar em campo, que hoje não aconteceu. Mas eu volto a culpar novamente o Fábio Carille. O que fez o Felipe Maestro no final da temporada que agradou tanto o torcedor do Vasco? Um time mais junto, um time mais compacto, um time onde cada jogador sabia qual posição ele ia fazer. O Hugo Moura estava na direita, o Cocão estava na esquerda e o Jair estava por dentro. No time do Fábio Carille tem muita movimentação entre o Tietê e entre o Paulinho, mas nenhum deles consegue se encontrar no decorrer da partida. Falta mais opções. E eu volto a repetir, eu tô vendo o Alex Teixeira o tempo todo muito longe do Felipe Coutinho. O Alex Teixeira, quando jogou mais próximo do Coutinho, eles conseguiram dialogar, conseguiram se entender. Agora, não mais. Ele coloca o Paulinho para fechar lá pelo lado esquerdo, coloca o Alex Teixeira pelo lado direito. Cara, o time do Vasco dessa forma eu acho difícil de funcionar. Eu acho difícil. Então o Vasco precisa urgentemente fechar essa contratação do Bruma, que está bem encaminhada, fecha a contratação desse ponta, consegue o retorno do Adson e busca mais um ponta ainda. Jogadores de velocidade, que são alternativos. O Vasco não pode ter somente uma maneira de jogar e ficar completamente previsível. E aí eu vi muita gente criticando, e tem que sim criticar o jogo que fez o Felipe Coutinho, realmente não foi bem, mas você tem que ver o contexto da partida para o Felipe Coutinho não ir bem. Não é motivo para você vaiar o Felipe Coutinho porque ele fez um mau jogo no Campeonato Carioca. A gente também tem que se lembrar que o Campeonato Carioca muitas das vezes é enganador. Tem time que voa no Campeonato Estadual,
chega no Campeonato Brasileiro, em competições mais importantes, toma pau de todo mundo. Tem time que vai mal no Campeonato Estadual, chega no Campeonato Brasileiro, começa a desenvolver um futebol melhor. Então a gente tem que ter pés no chão, cabeça no lugar. Eu não vou chegar aqui no vídeo de hoje e esculhambar o time, esculhambar o Fábio Carille, mas tô pedindo atenção. Já não é de hoje que eu peço, desde o primeiro jogo do Vasco no Fábio Carille, que eu comento com vocês. O Vasco tem muito problema para sair jogando de trás. Novamente, no jogo de hoje, Volta Redonda aperta a pressão, o Vasco se rifa da bola. O Vasco pega a bola e dá um bicão pra frente. A bola no Léo Jardim, o Léo Jardim faz ligação direta pra torcer pro Verratti, pra alguém lá na frente ganhar aquela bola. E na maioria das vezes estava perdendo. E por mais que o Volta Redonda, não era um time que conseguia infiltrar, não era um time que estava conseguindo criar chance de gol no primeiro tempo, era o time que mais tinha consciência para trabalhar a posse de bola e mais tranquilidade. O time do Vasco completamente afobado, não sei se por conta de ver o estádio cheio, tentando fazer um bom futebol, porque tá jogando ali fora do Rio de Janeiro, muitos torcedores foram. O time do Vasco muito ansioso e pouco produtivo. O primeiro tempo do Vasco foi péssimo. Fazia tempo que eu não vi o Vasco fazendo um primeiro tempo tão ruim. A única chance mais clara do Vasco foi numa cabeçada do Jair e num chute do Tietê. E pra vocês verem, até o Vasco jogando tão mal, mesmo assim o Vasco teve chances talvez mais claras do que o Volta Redonda. Mas no segundo tempo o Vasco, novamente, eu pensei, cara, o Fábio Carille vai arrumar ali no intervalo e que nada. O time do Vasco voltou a mesma bagunça. Time espaçado na hora de marcar, recomposição lenta. O time do Vasco perdendo vários duelos individuais. E aí, o Volta Redonda faz o seu gol. Na verdade, quem faz o gol é o João Vitor, mas naquele lance ali em si, eu não vejo como uma culpa do João Vitor. Era o último recurso dele tentar tocar na bola e desarmar o jogador do Volta Redonda. Se ele não toca na bola e tenta desarmar o jogador do Volta Redonda, provavelmente o cara faria o gol, carregaria a bola e faria o gol. Ele tentou desarmar, gol contra, infelicidade, acontece. No lance do Lucas Oliveira, a gente vê um zagueiro que, cara, tem boas características, mas claramente, assim, no final das contas, o Lucas Oliveira não é zagueiro para ser titular do Vasco. Pode ser um jogador que entre ali em alguma partida e não comprometa, dependendo do jogo, mas hoje o Lucas Oliveira comprometeu legal na falha que ele teve. Não soube se ele cortava de esquerda, se ele cortava de direita. Ele ficou indeciso entre tentar fazer uma linha de impedimento, depois ele viu que não daria para fazer. E aí, o Vasco vai lá e leva o gol. O Léo Jardim também fica no meio do caminho, ficou indeciso. Saiu do gol, fico no gol. No final das contas, ele fez o que era mais fácil para o jogador do Volta Redonda, que era ficar no meio do caminho e dar total possibilidade do jogador do Volta Redonda encobrir. E o Vasco consegue seus gols. E um pênalti em cima do Jair, logo depois do primeiro gol do Volta Redonda, o Jair vai lá e consegue o pênalti. O Verratti bate, faz o gol. E no final da partida, muito como foi o Vasco na temporada passada, começa uma série de cruzamentos para a área. Uma jogada de escanteio, cruzamento do Piton, encontrou a cabeça do Verratti e o gol de empate do Vasco. O Paê entrou muito mal no jogo de hoje. Sentiu o Paê sentindo falta de um time mais organizado. Quando o time do Vasco esteve um pouco mais organizado em rodadas anteriores, ele conseguiu jogar. No jogo de hoje, como o time estava uma bagunça em si total, era o que? Ele pegava a bola e foi fazer o quê? Foi tentar jogar a bola na área. E aí dá errado. Então, tanto o Paê quanto o Coutinho não conseguiram fazer um bom jogo. Acho que ninguém hoje do Vasco jogou bem. Ninguém. Claro, a gente vai aqui elogiar o Verratti pelos gols marcados. Mas é isso, rapaziada. Sinal de alerta ligado pro Vasco. O Vasco precisa encontrar formas de apresentar um futebol melhor. E Fábio Carille abre o olho. Alex Teixeira não é ponta. Você não pode ficar utilizando Teixeira como um ponta com o meio pelo lado direito. Ele não tem velocidade. Você perde o que o Alex Teixeira talvez tenha de melhor, que é a sua finalização e a sua troca de passes rápida quando tem jogadores próximos dele. Ele isolado lá, não vai acontecer nada, apenas vai se queimar ainda mais com o torcedor. E você dificulta o jogo do Felipe Coutinho, dificulta o jogo de todo mundo. Durante essa partida de hoje eu até fiquei pensando, cara, será que não era melhor ter deixado o Felipe fazer o trabalho que ele vinha tentando construir na temporada passada? Mas eu também penso às vezes que não é só culpa do Fábio Carille, faltam peças. A forma que ele gosta de jogar com pontas, a forma que ele gosta de jogar com jogadores mais agudos, o Vasco não entrega hoje no elenco. Então o cara tem que tentar se reinventar de alguma forma, mas tem que ter a consciência, tipo, tá dando errado. Tem que consertar. E martelar essa saída de bola do Vasco, criar a linha de passe, falar, ô Léo Jardim, vai dar chutão na casa do caralho. Porra, que coisa irritante. Jair, João Vitor, Lucas Oliveira, Léo Jardim, chutão pra frente, bola de novo pro adversário. E aí no lance seguinte, mesma coisa, chutão pra frente, bola pro adversário. Pelo amor de Deus, cara.
Tudo bem, às vezes não é culpa do Léo Jardim, porque às vezes pô, o goleiro tá sem confiança e às vezes também não tem opção de passe, e realmente tem que rifar. Então o Fábio Carille tem que fazer com que o Vasco gere essas opções de passes. Não só para o Léo Jardim, até mesmo para a bola não chegar até ele novamente, voltando tudo. Porque da forma que tá, não dá. O jogo de hoje foi de dar calo no olho, de estressar o torcedor do Vasco no nível máximo. Máximo. Inaceitável o resultado. Vamos ver aí como é que foi Vasco versus Volta Redonda. Eu confesso para vocês que eu tava com bastante expectativa para essa partida. Achei que o Vasco faria um bom jogo. Achei que a gente teria aí uma vitória convincente e nada disso aconteceu. A gente viu um time do Volta Redonda competindo demais, batalhando demais, e um time do Vasco que era uma sequência de erros técnicos. Era erro de passe de 3 metros, erro de passe de 5 metros, erro de lançamento. Aí foi um lance do Chay que ele deu um pisão no Lucas Piton, o juiz não deu nada, mandou o jogo seguir. Aí depois o Jair vai lá e pisa também sem querer no jogador do Volta Redonda. Mas, sei lá, cara, desanimador, hoje foi. Mas eu tenho que falar também com vocês que eu já falei anteriormente. É campeonato estadual, é início de temporada. Não podemos usar isso como muleta, nem como justificativa para uma péssima atuação como essa. Ainda mais quando todos os jogadores foram mal individualmente falando. Mas é complicado, irmão. O primeiro tempo não aconteceu muita coisa não. Teve esse lance aí pro Verratti, estava impedido. Primeiro tempo foi morto. Aí o Paulo Henrique, tomara que não tenha se lesionado com nada sério, Paulo Henrique. Paulo Henrique que é um jogador que sempre tenta entregar pro Vasco essa força física, essa velocidade, mas no jogo de hoje nem conseguiu ser tão aproveitado no campo de ataque. E me deixou muito irritado essa postura do Fábio Carille, cara. Eu não vi ele com alternativas táticas para conseguir tirar o Vasco da situação que estava dentro de campo. E eu também não vi uma irritação do Fábio Carille pelo jogo que o Vasco fazia, cara. Na moral, se eu fosse técnico do Vasco, né, tem vezes que dá vontade de tu pegar e dar tapa na cara do jogador pelas besteiras que faz em campo, irmão. Aí o lance mais perigoso do Vasco, com o Jair cabeceando a bola do Felipe Coutinho de escanteio. Quase o gol do Vasco. Grande defesa do goleiro aí do Volta Redonda. Foi a grande chance de perigo do primeiro tempo. Essa bola do Volta Redonda já estava impedido. Mas eu volto a repetir para vocês. A recomposição do Vasco tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. O Vasco não consegue recuperar essa bola. Os jogadores são facilmente driblados. Os jogadores do Volta Redonda facilmente conseguem encontrar companheiros livres. Outra chance aí do Vasco com o Tietê, que girou e bateu de canhota. Mais uma boa defesa do goleiro do Volta Redonda. E esses foram os únicos lances de perigos do primeiro tempo. De resto, meu amigo, complicado. E o maior público do Kleber Andrade desde a reabertura. 21 mil torcedores aí para ver esse jogo. Mereciam com certeza uma atuação muito melhor do Vasco. Carille. Pode ter certeza, eu vou cobrar sempre pelo máximo de excelência do Vasco. Para mim é inaceitável empatar com Volta Redonda em 2-2. Completamente descabido. Esse lance aí o juiz vai lá e marca falta, mas eu nem achei que foi falta. Mas enfim, juiz ruim tem em todo o campeonato. No Carioca não seria diferente. Sempre tem esses pateta para falar que tá apitando o jogo. O jogo vai para a segunda etapa, o jogo vai para o segundo tempo. E é o que eu falo sobre a improdutividade que o Alex Teixeira tem jogando aqui pela direita, cara. O Alex Teixeira tem que jogar mais por dentro, mais próximo do Verratti, mais próximo do Felipe Coutinho. Isso não funciona. Coloca um dos volantes para fazer um tripé ali na hora de marcar, cara. Na hora de sair jogando. Para de ser burro, Fábio Carille. Quando teve a entrevista ali de coletiva da apresentação do Fábio Carille, ele falou: posso tentar utilizar o que o Felipe tava fazendo. Ele manteve mais ou menos a estrutura, mas completamente diferente a forma de jogar. E aí o gol contra do João Vitor, cara, é inacreditável. Essas coisas só acontecem com o Vasco. Tem coisas que só acontecem com o Vasco.
Mas aí eu não vou culpar o João Vitor. Tem uma culpa toda antes dos jogadores que deixam chegar nessa situação aqui de ser basicamente a última opção. O João Vitor dá esse corte. Olha isso. Hoje a dupla de zaga do Vasco comprometeu sim, mas muito culpa também aí do meio de campo com pouca pegada na marcação. O Vasco com poucos jogadores marcando. Aí o pênalti sofrido pelo Jair, que tava fazendo uma boa jogada. O Caio Tenório vai lá e derruba ele. E eu te digo até que o Vasco teve muita sorte no jogo de hoje, porque o Vasco leva o gol. Menos de um minuto depois, pênalti pro Vasco. O Verratti vai lá e faz o gol de pênalti. E aí o Vasco tem a chance de novamente. Pô, o jogo zerou de novo. Vamos continuar buscando a vitória. E o Vasco vai conseguir levar outro gol do Volta Redonda. É inacreditável. É completamente inacreditável. O Vasco tem essa chance aí num bom passe do Coutinho, que encontra o Paulinho. E aqui faltou pro Paulinho mais calma na hora de cruzar. Cobrança de escanteio, bola vai na área, briga daqui, briga dali. Jogo feio de se assistir. Vou falar a verdade pra vocês, jogo feio de se assistir, pelo amor de Deus. E aí a virada do Volta Redonda que não mostrou no vídeo, mas foi uma falha do Lucas Oliveira. Eu vou ver se depois eu passo pra vocês. E aí vai lá, o Vasco leva o gol da virada. O Léo Jardim fica no meio do caminho. Ficou tipo, vou, não vou, vou, não vou. Se eu for e levar o gol de cobertura, ele já levou. Ai, ai. Cara, o Lucas Piton é mais um jogador que tá me decepcionando nesse nível de campeonato carioca. O Piton tá muito mal, irmão. O Piton não tá acertando. Tudo bem, depois ele acertou a cobrança de escanteio pro gol do Verratti, mas ele tá errando muito. E eu acho que é falta de um ponta. Pro Piton dialogar ali pelo lado. Muitas vezes ele tá sozinho, cara. Não tem um jogador com essa característica de ponta. Tá faltando esse tipo de jogador pra dialogar mais com o Piton. Tu vê, ele domina no peito e o cruzamento. Isso é muito ruim. O Piton pode apresentar mais do que isso. A jogada do Felipe Coutinho, que fatalmente seria uma assistência pro Verratti, mas o zagueiro aí do Volta Redonda, Fabrício, foi lá e fez o corte providencial. Tentativa aí do MV de chapar no ângulo, essa bola sobe muito. Entra o Puma, entra o Paê, entrou o Zucarello, que talvez até entrou bem, teve pouca participação, mas entrou bem no que tocou na bola. É gol de empate do Vasco. Mais uma vez o Verratti salvando a pele de um treinador. Muita cara daqueles jogos do ano passado que o Vasco às vezes ganhava, ninguém sabe como, mas ganhava ou empatava com um gol de cabeça chorado do Verratti aqui, outro gol de cabeça ali. E aí o Vasco consegue um empate na partida. E mais uma coisa que me irritou muito, mas me irritou demais, é o jogo 2-2 no final da partida. A calma do Léo Jardim para repor a bola. A calma depois do Lucas Oliveira para cobrar o lateral. Cara, o Vasco precisava da vitória, irmão. Os caras parecem que estavam querendo segurar empate contra o Volta Redonda. Vai tomar no... Pô, não é possível, irmão. Vocês estão de sacanagem com a cara do torcedor do Vasco. Só pode. Estão achando que a gente é palhaço. Mas foi isso aí, 2-2. Jogo revoltante. Revoltante essa partida. Espero do fundo do coração que não se repita mais esse tipo de atuação do Vasco. Temos um clássico pela frente contra o Fluminense e temos que subir o sarrafo de atuação. Não podemos atuar dessa maneira. Não podemos. Eu sei que o jogo vai ser muito mais aberto do que foi hoje, porque o Fluminense é um time que também vai tentar jogar, mas o Vasco não pode perder fisicamente como perdeu hoje pro Volta Redonda. Hoje o Vasco perdeu fisicamente pro Volta Redonda, em vários duelos ali na partida. O Vasco tem que entrar com sangue nos olhos, com o dedo ligado na tomada. Se não vai ganhar na técnica, a gente vai ganhar na vontade, na raça, no coração e na camisa. Isso tem que ser o Vasco. Todo jogo. E inaceitável esse resultado contra o Volta Redonda, tá? Até agora martelando aqui na minha cabeça, irmão. Inaceitável uma merda dessas.